Queria como comunicar aos colegas que nós vamos dar, neste momento, vamos para a ordem do dia. Perfeito? Estaremos, neste momento... Tem algum requerimento? Tem algum requerimento de algum colega que foi feito aqui nesta casa? Não. Então, nós vamos votar nós vamos apreciar neste momento o decreto legislativo das contas do ex-prefeito. Pois não, vereador? Eu fiz um verbal aqui na tribuna, mas eu solicitei o ofício também, mas é bom deixar registrado aí esse requerimento verbal. Que... Eu acho, vereador, que a gente poderia, o seguinte, já deixa aqui, a mesa vai convocar, nós queremos não pedir a prestação de conta pela mesa. Sim, sim. Fechou? Sim. Para a ASCAB traz a prestação de conta para nós. Se a gente achar necessário, a gente chama a ASCAB para vir falar com a gente. Fechou? Então, entra neste momento em discussão, em votação, o decreto 05/2022, que decreto 05/2022 do ano de 2017, das contas dos prefeitos do ano de 2017. Eu queria pedir à Comissão de Finanças, né, que precisa que eu leia o decreto aqui, de acordo com o plenário. Então, neste momento, a gente vai abrir e a votação será em ordem alfabética, conforme manda o regimento. Ok? Então, neste momento, passamos a apreciar aqui o decreto das contas do ex-prefeito, o Hélio Vigílio, do ano de 2017. Passo, neste momento, em discussão e para a votação do vereador Admilson de Souza. Vou manter o mesmo critério das contas de 2018. Sou de 2017, né? Essa é de 2017. Então, eu sou contra ao Tribunal de Contas. Rejeita. A favor da rejeição das contas. Perfeito. Voto neste momento por ordem alfabética. Voto eu. Analisei, acompanhei, li o processo. Alguns colegas também acompanharam o processo. E acompanhei da seguinte forma: a segunda Câmara acompanhou o voto dos técnicos e rejeitou as contas do ano de 2017. O réu recorreu ao Pleno, o Pleno botou para o relator, nas suas decisões, em várias decisões que ele quis mudar a decisão da área técnica, ele só falou isso, nas folhas 61, se vocês abrirem, eu abri algumas folhas. Ele fala o seguinte: opino a manter as irregularidades. Ele manteve toda a irregularidade que a área técnica teve, que a segunda turma manteve. Porém, por si só, no campo, mantenho a ressalva. Você pegar as folhas 14, ele fala assim: mantenho a irregularidade. Porém, no campo, da ressalva. Nas folhas 18, tem várias folhas, eu tirei algumas. Divergindo da área técnica, mantendo a presente irregularidade, porém, com ressalva. Então, ele não tirou nada, ele simplesmente aumentou aqui na decisão dele, porém, ressalva. Então, ele passou para essa casa analisar tecnicamente. E essa casa está analisando hoje, para meus colegas, o seguinte: o não cumprimento de orçamento, abrir crédito sem autorização desta casa. Por isso, diante disso, eu rejeito, entendeu, o decreto e rejeito as contas do ano de 2017. Passo, neste momento, para o vereador Emerson. Senhor presidente, só para as pessoas entenderem, de forma bem breve, eu quero só fazer um apanhado rápido do processo. 18 de janeiro de 2019, a área técnica do tribunal emitiu a instrução técnica conclusiva, mandando citar o prefeito por 12 irregularidades na prestação de contas do exercício de 2017. Em 3 de julho de 2019, Ministério Público de Contas
emitiu o seu parecer pedindo que, recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal de Una no ano de 2017. Ministério Público, senhor presidente. Beleza. Em seguida, deixa eu ver a data aqui, 21 de agosto de 2019, o próprio Tribunal de Contas do município de Una emitiu o parecer prévio 80 de 2020, parecer 080 de 2019, também emitindo o parecer, o próprio Tribunal de Contas, recomendando que o Legislativo Municipal rejeitasse as contas do prefeito, e em vista de algumas reconsiderações que o prefeito fez, né, após a citação, o Tribunal de Contas manteve 5 irregularidades. Então, nós temos um parecer da área técnica, Ministério Público de Contas e do próprio Tribunal de Contas, pedindo a rejeição das contas de 2017. A defesa do ex-prefeito, então, opôs embargo de declaração, o qual, após análise, foi mantido, deu provimento parcial, mas mantendo-se a recomendação pela rejeição das contas de 2017. Novo recurso foi interposto e foi feita defesa oral lá no tribunal, e o processo voltou para a área técnica do Tribunal de Contas, que, ainda assim, após todas as defesas apresentadas, pediu a rejeição, pela manutenção da rejeição das contas. Ministério Público de Contas, após embargo de declaração, manifestação da área técnica, o Ministério Público de Contas pediu a rejeição das contas do prefeito de Una do ano de 2017. Milagrosamente, né, até eu respeito quem acha que o parecer do tribunal em si é um parecer técnico, mas aqui a gente vê que é um parecer político, até porque eles são cargos políticos. Então, nós temos parecer da área técnica, no início, reprova. Ministério Público de Contas, reprova. Tribunal de Contas, a própria área política, reprova. Embargo de declaração. Área técnica, não tem problema, não é justificativa, reprova. Ministério Público de Contas, reprova. E, por um milagre, vencido, deixa bem claro, que vencido o voto do relator do processo, que, mesmo após todos os recursos, pediu para que fosse o processo rejeitado. O relator falou assim, não. Inclusive, aquele relator de uma conta anterior que fala que, assim, ressalva, só se ressalva o que está errado, não se ressalva nada, o que está correto não precisa ser ressalvado. Sebastião Hanna, exatamente. Ele fala isso numa conta que a gente apreciou nessa casa, ele fala exatamente isso. Se está certo, não precisa de ressalva. Então, senhor presidente, mantendo também o meu critério emitido nas últimas 2 contas apreciadas nessa casa, e acompanhando o parecer número 80 de 2019 do próprio Tribunal de Contas, que pede a rejeição dessas contas, acompanhando o parecer do tribunal, acompanhando 2 pareceres do Ministério Público de Contas, acompanhando 2 pareceres da área técnica do Tribunal de Contas, que são concursados, que eles não são cargos políticos, eu voto hoje pela reprovação das contas do exercício de 2017 do município de Una. Vereador Emanuel. Senhor presidente,
dispõe a Constituição Federal, no seu artigo 31, especificamente no parágrafo 2º. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Também continua a Corte Constitucional, em seu entendimento majoritário, que a competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo, artigo 71, 1º da Constituição Federal. Órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. O parecer do Tribunal de Contas, neste caso, é meramente opinativo. Assim, após estes simples esclarecimentos jurídicos, passo, após exaustivas análises, a esclarecer a minha opinião sobre as contas e o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que opina no sentido da aprovação com ressalvas das contas do prefeito do exercício de 2017. Senhor presidente, eu vou tentar ser bem sucinto, porque eu marquei aqui praticamente quase 30 páginas dentro do processo, e para não me estender muito, eu vou ser bem objetivo. Eu gostaria aqui de citar o voto vista do conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, em processo similar. Destaco, ressaltando, palavras do conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, em processo similar. Destaco, neste ponto, que não há discussão quanto ao mérito, eis que o voto de vistas mantém a irregularidade, afirmando, no entanto, que não tem o condão de macular as contas. Quanto a esta afirmação, me cabe afirmar que a fórmula proposta é, a meu ver, juridicamente inexistente. Não é possível, à luz dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, o reconhecimento de uma irregularidade grave e, ao mesmo tempo, a neutralização de seus efeitos. O mencionado condão de macular as contas é o efeito legal imediato e indisponível do julgamento de um ato irregular ou de contas irregulares pelo órgão de controle. Não há possibilidade legal de uma irregularidade ser reconhecida e relevada, ou que esse reconhecimento não tenha o condão de macular as contas, para que o julgamento seja pela regularidade ou pela regularidade com ressalva. Porque não há espaço para a vontade pessoal do julgador, à luz dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, sobretudo porque há, no mérito, valores muito mais relevantes envolvidos, como o respeito à lei, à ordem democrática e aos princípios republicanos. Assim, consolidado o entendimento técnico quanto à ocorrência da irregularidade, resta somente que esta seja mantida, considerando, inclusive, sua gravidade dentro do contexto do equilíbrio das contas públicas. Para ser mais claro e objetivo, o que o processo que foi encaminhado para esta casa e o que nós, enquanto parlamentares, estamos aqui julgando, do parecer prévio do Tribunal de Contas. Recurso, que foi feito diversas vezes pelo réu. Mas eu quero aqui ressaltar o seguinte: evidências de inconstitucionalidade de artigo da Lei Orçamentária Anual. Evidências de inconstitucionalidade de artigo da Lei Orçamentária Anual.
abertura de créditos adicionais suplementares em inobservância ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e na Constituição Federal. Ou seja, senhor presidente, são, para mim, os dois pontos principais que está em julgamento aqui, que é a famosa pedalada fiscal, que é o descumprimento, não só, como aqui está falando, da Constituição Federal, mas também da nossa Lei Orgânica Municipal. Por quê? O administrador, ele não pode fazer nada sem prévia autorização dessa Casa Legislativa. E aqui, o que foi feito? Ele utilizou de técnicas sem autorização legislativa. Isso é a famosa pedalada fiscal. Continuando. Abertura de créditos adicionais suplementares em observância ao limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da Constituição da República. Valores recebidos a títulos de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural divergem quanto ao resultado financeiro. Déficit financeiro em diversas fontes de recursos. Inscrição de restos a pagar não processados sem disponibilidade financeira suficiente. Conhecer e dar provimento, modificar o parecer prévio do Tribunal de Contas. Senhor presidente, para não estender muito, eu fiz aqui diversas marcações, mas eu quero só aqui citar 3 pontos importantes. Na página que eu vou citar aqui, eu só quero fazer a seguinte ressalva para que as pessoas entendam o que o Ministério Público de Contas, ele diz. Seja emitido parecer prévio, recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal de Una, referente ao exercício de 2017. Ministério Público de Contas, órgão técnico que mexe apenas para analisar as contas do prefeito. Temos uma outra parte aqui, que diz o seguinte: emitir parecer prévio, recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas da Prefeitura Municipal relativos ao exercício de 2017, sob a responsabilidade, então, do senhor Wellington Virgílio Pereira, nosso ex-prefeito. Quem que está falando isso aqui? O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Vou falar uma outra página aqui, que também diz o seguinte: ante o exposto, encaminho a esta Casa Legislativa para a rejeição de contas do Executivo referente ao exercício de 2017. Senhor presidente, para ficar bem claro, o Ministério Público de Contas, o Núcleo de Contas, que é um órgão técnico dentro do Tribunal de Contas, e o próprio Tribunal de Contas encaminha essa Casa Legislativa solicitando a rejeição das contas exercício 2017, após diversos embargos, diversos recursos. Então, o Tribunal de Contas encaminha essa Casa Legislativa para que seja apreciado com a ressalva. Mas o nosso conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, ele foi de extrema sabedoria e colocou aqui, que eu volto a dizer, que não há discussão quanto ao mérito, pois a irregularidade, você não tem como justificar ela. A partir do momento que existe irregularidade, se tem, então, irregularidade. Então, nós, enquanto parlamentares, que estamos no nosso exercício da legislação, nós
não temos como discutir com a parte técnica do Tribunal de Contas, com a parte técnica do Ministério Público de Contas, e falar que eles estão errados, pois eles trabalham apenas para poder fazer isso daqui, e que fazem muito bem feito, no qual é o que parabenizo, né, a todo o Tribunal de Contas. Então, nós não temos como aqui justificar por seguir um parecer opinativo de um Tribunal de Contas. Eu não tenho condições técnicas de falar isso. Então, eu justifico o meu voto de forma técnica, seguindo a orientação do Ministério Público de Contas, seguindo a orientação do Núcleo de Contas do Estado do Espírito Santo, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Finalizo, para não me estender mais, ante o exposto, então, divergindo do posicionamento da Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e acompanhando os técnicos do núcleo do Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, voto contra o parecer da Comissão de Finanças. Vereador Giovan. Presidente, seguindo ao critério que eu já tenho seguido, alguma as duas votações minhas, eu voto contra o Tribunal de Contas, votando assim, votando contra as contas de 2017. Vereador Jonathan. Senhor presidente, eu voto pela rejeição das contas do ex-prefeito no ano de 2017. Vereador Leonardo. Eu voto pela aprovação das contas de 2017. Boa noite, presidente, amigos vereadores. Então, eu acompanho o Tribunal de Contas, igual eu acompanhei nas outras contas que eu votei, disse em sessão que acompanharia o Tribunal de Contas em todas as contas, mas respeito com os colegas que tiveram o voto, porque realmente é uma conta que eu li ela toda, acompanhei, confusa para mim que não tem muitas vezes conhecimento da área, você lê, começa a ler ao mesmo tempo, o entende, advogado, você lê, você volta e você fica, gente, onde eu estou nesse trem aqui? É tanta página, e você se, assim, está balançando a cabeça, é verdade, você se perde, porque mais que você tenta entender, quando você se sente convencido do negócio, você fala, nossa, e agora? Já estou desconvencido desse, você não consegue acompanhar. Então, assim, eu realmente acompanhei, conversei com todo mundo, mas eu vou acompanhar o Tribunal de Contas, como eu digo que eu quero acompanhar durante todo o meu mandato, mas realmente eu respeito os colegas que não acompanharam, porque realmente é uma conta que ela gera dupla interpretação, você fica lá na Câmara Técnica, na Câmara Política, e vai para lá, e vai para cá, é complicado. Uma boa noite a todos. Vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, eu vou acompanhar a área técnica do Tribunal de Contas, vou acompanhar o Ministério Público de Contas, porque o próprio relator, como você já disse aqui em várias páginas, eu tinha até marcado aqui também, mas só quero até hoje eu entendi, divergindo o entendimento da área técnica, mantenho a presente irregularidade. Ele fala que mantém a irregularidade, mas passa para o campo das ressalvas. Vai entender o voto da pessoa dessa? Vê que é irregular, mas ele passa para o lado da ressalva. Olha bem, que situação. E aqui ele mostra um monte de parecer prévio. Manter os seguintes indícios de irregularidades no campo da ressalva. E nisso aqui tem vários indícios, como abertura de créditos adicionais suplementares em observância ao limite estabelecido na lei orçamentária anual e na Constituição da República, déficit financeiro de diversas fontes de recursos, a famosa pedalada fiscal, e vários outros. Eu não vou me estender muito, não, mas eu acompanho a área técnica, acompanho o Ministério Público de Contas e voto junto com o Hanna, que foi muito perfeito do que ele disse, entendeu? E voto contra as contas do prefeito 2017. Peço desculpa neste momento, Elton, que hoje você está muito bonito, desde cedo. E
Com a palavra, vereador Elton. Lembrando, mais uma vez, que aqui está sendo um voto político. Eu acompanho o Tribunal de Contas. E lembrando também, quem fez a área da contabilidade continua exercendo a função. E, assim, podia ter chamado ele também para explicar sobre isso aí. Ele continua trabalhando lá na mesma função. E tiro o chapéu para ele, ele está de parabéns. Eu acompanho o Tribunal de Contas. Vereador Valci. Eu sou contra o Tribunal de Contas. Ok. Neste momento, então, declaro, por 8 votos a 3, fica rejeitado o parecer do Tribunal de Contas, rejeitado o decreto 05 de 2022 e rejeitado as contas do ano de 2017 do ex-prefeito Hélio Vigílio. Não tendo mais nada, entendeu? Declaro encerrado o trabalho desse hoje e convido o vereador para quinta-feira, dia 28 de junho de 2021, às 19 horas, nesta casa.